Olá pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula, visão geral dos conceitos de nuvem. O que são serviços web? Amazon Web Services, que significa serviços web Amazon. Mas o que são serviços web? O serviço web, ele é um software disponibilizado pela internet que utiliza um formato padronizado, como Extensible Markup Language, ou XML, ou um JavaScript Object Notation, um JSON, para solicitação e resposta de uma interação de Application Programming Interface, que é uma API. Então você já deve ter ouvido falar sobre API, você já deve ter ouvido falar sobre XML, quando você vai integrar um XML de uma nota fiscal, por exemplo. Quando você acessa um site, ele tem várias requisições JavaScript, isso tudo tem alguns padrões. Então, quando você usa isso na internet, normalmente você tem uma interface para utilizar isso, e as interfaces são chamadas de APIs. Então, olhando aqui no nosso diagrama, basicamente a API serve como um garçom. Você na sua máquina local faz um pedido para esse garçom, que é a mensagem de solicitação, que tem um padrão, e ela te devolve ali o resultado padrão. Então, por exemplo, eu quero um prato de arroz. Aí o garçom vai lá e te devolve um padrão, um prato padrão com arroz. Então, que seria a mensagem de resposta, certo? Então, nós temos sempre um client, ou seja, a sua máquina local, onde está chamando é o client, ou o seu aplicativo, o seu celular, é um client que está acessando a internet, por isso que precisa ter acesso à internet, e acessando ali um serviço que está disponível, publicado na internet. Né? Então ele está no computador dentro de um data center ali em qualquer local do mundo, ele tem um computador com a aplicação instalada respondendo essas suas chamadas. O que é a AWS? A AWS é uma plataforma de nuvem segura que oferece amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem. A AWS oferece acesso sob demanda a recursos de computação, armazenamento, rede, banco de dados e outros recursos de TI e ferramentas de gerenciamento. A AWS oferece flexibilidade. Você paga apenas pelos serviços individuais de que precisa, pelo tempo que os utilizar. O serviço da AWS funciona junto com os componentes básicos. Então, nós vamos entrar um pouco aqui nas categorias de serviço da AWS. Como vocês já sabem, a AWS ela oferece serviços que são ali comparados aos serviços que a gente utilizava antigamente somente na rede local. Quando a AWS surgiu, ela pegou e transformou isso num produto. Então, ao invés de eu instalar um aplicativo no meu computador, eu tenho como utilizar esse aplicativo na nuvem. Então, eu posso comprar ali uma infraestrutura, eu posso comprar um servidor ou um serviço na nuvem, no portal da AWS e começar a utilizar esse serviço. Mas esses serviços eles têm categorias, então são bem distribuídas essas categorias. Ali nesse diagrama você pode ver alguns dos serviços da AWS que você vai se familiarizar. Né? Por exemplo, o serviço de banco de dados é um serviço mais utilizado. Computação também, o serviço de computação que está aqui em cima à direita. Né? O computação, a análise também, serviço de análise, internet das coisas, armazenamento, redes, machine learning, inteligência artificial, todos esses serviços são categorias de serviço. Então, dentro dessas categorias, nós temos vários tipos de banco de dados. Quais são esses bancos de dados? Por exemplo, eu tenho um banco de dados que já são utilizados no mercado. Simplesmente eu tenho aqui uma organização, uma categorização desses serviços. Ali a AWS colocou um nome comercial em cima deles, para que esse serviço tenha familiaridade ali mais com o que eles estão vendendo, né? Mas por trás, os engines desse serviço, ou seja, ali a forma como esse serviço funciona na prática ela é a mesma se você estivesse instalando, por exemplo, um banco de dados SQL Server dentro da sua rede local. Então nós temos esse serviço na AWS ali ofertado, às vezes com um nome um pouco diferente, mas é uma questão comercial. Exemplo de solução simples. Nesse diagrama, os diagramas que a gente normalmente desenha a infraestrutura da AWS. Se vocês olharem para esse diagrama, talvez seja um pouco complexo no começo, mas vocês vão se acostumando com essa sintaxe porque elas são padronizadas. Então esses layouts, esses ícones, eles são padronizados para a gente desenhar uma infraestrutura, uma arquitetura na AWS. Aqui vocês podem ver alguns tipos de serviços. Né? Olhando para cima, nós temos as categorias. A categoria de redes, por exemplo, ela está relacionada ao VPC, ao Virtual Private Cloud, que é a analogia que eu faço a uma rede Wi-Fi da sua casa, por exemplo, onde você tem todos os seus dispositivos plugados ou a sua rede local. Na AWS se chama VPC. A AWS você pode ter várias VPCs ou redes privadas dentro da internet.
né, e colocar o seu serviço dentro dessa rede. Para funcionar, você precisa ter essa rede obrigatoriamente. Alguns serviços são globais, não depende de uma rede local, mas você precisa ter a sua rede ali para você organizar os seus serviços que você vão utilizar. Então, por exemplo, ali o Amazon EC2, a gente fala que é um serviço de computação. Então, é onde tem uma máquina comparada a uma máquina sua local com um computador na nuvem. Né? E ela pode acessar o Amazon S3, que é comparado a um Drive, um Google Drive, por exemplo, que é onde você guarda os seus arquivos simples, Word, Excel, fotos, que são o que a gente chama de objetos. E ali a gente pode ter também um banco de dados do tipo DynamoDB, que é onde tem esse banco de dados aqui, é um banco não relacional, que também é comparado aos bancos não relacionais que não estão na nuvem ali. Mais para frente vocês vão entender um pouco mais sobre todos esses termos, essas categorias, mas esse exemplo de solução, aqui nós temos, por exemplo, os usuários acessando a rede, que é a VPC, acessando esse computador na nuvem, que é o EC2, salvando no banco de dados, que é o DynamoDB, e guardando arquivos no Drive, que seria o Amazon S3, uma solução de armazenamento. Então, como que eu monto a minha estrutura de serviços na AWS? Quando você vai montar essa estrutura, você tem um leque de opções ali para utilizar. Então você vai, à medida que vai passando o tempo e você vai investindo no conhecimento desses serviços, você vai conseguindo ter mais opções para resolver o seu problema. Então, seus objetivos empresariais, seus objetivos de tecnologia, por exemplo, eles vão ser resolvidos com a solução mais adequada. É para isso que nós temos esse treinamento de especialização nesse serviço da nuvem, para você saber determinar qual é o melhor serviço, qual é o que vai se encaixar melhor no preço, no orçamento, ou talvez na qualidade que você precisa daquilo. Então, isso tudo vai depender de cada modelo de negócio. Por isso que não é uma receita de bolo. Você faz sempre assim e vai ser sempre assim. Não, cada empresa tem os seus objetivos e tem a sua forma de resolver os problemas e você vai contratar apenas o que você vai utilizar. E aí você tem, novamente, pague somente pelo que você utilizar. Isso traz um ganho absurdo para ali o financeiro da sua empresa. Vamos ali mostrar um pouco sobre os serviços que serão abordados aqui no curso. Falando aqui de serviços de computação, né, nós temos o EC2, a AWS Lambda, a AWS Elastic Beanstalk, a Amazon EC2 Outscale, o ECS, o EKS, o ECR, o Fargate. Então aqui nesse canto esquerdo nós temos todos esses serviços de computação. Não precisa agora entender de todos, mas vocês precisam saber que existe. Por quê? Por exemplo, na certificação nós não temos ali serviços fictícios, então ele não vai inventar um serviço lá. Mas quando eles falarem sobre alguns desses serviços, vocês já sabem que são serviços de computação. Vocês não precisam saber o que é, mas no primeiro momento. Mas vocês precisam saber qual que é a categoria desse serviço. Por isso que é importante decorar. Aqui sobre os serviços de armazenamento, né, nós temos o S3, S3 Glacier, o UFS e o EBS. Aqui no gerenciamento e governança temos todos esses serviços aqui. CloudWatch é um dos principais. O CloudTrail é para a rastreabilidade das APIs ali, dos logs, a auditoria das APIs. A AWS Well Architect 2, Autoscale, tem o Command Line Interface. Temos todos esses serviços. Então, quando a gente abordar esses serviços aqui nesse curso, simplesmente vai ser para categorizar eles e mostrar para vocês, por exemplo, eu preciso de um banco de dados. Quais são os bancos de dados disponíveis? Aí eu tenho aqui a RDS, o DynamoDB, o Redshift, o Aurora e outros modelos de banco de dados também que não estão listados aqui, tá bom? Então vamos para o próximo slide aqui. 3 maneiras de interagir com a AWS. Então, pessoal, eu vou entrar no detalhe com vocês do console da AWS. Mas o console, como eu falei, é como um site, um e-commerce, onde eu acesso todos os serviços da AWS. Então, a gente vai ter uma seção mostrando como que se acessa o console da AWS. Mas as 3 formas de utilizar esses serviços de forma remota, você abrir o browser e você vai ter aqui o console de gerenciamento da AWS, que é um site, basicamente um e-commerce, onde você vai gerenciar tudo que você quer comprar de serviço, tudo que você quer fazer toda a manutenção ali, a seleção dos tipos de banco de dados, da memória, de tudo que você precisa. A interface de linha de comando ela já é um pouco mais avançada. É um aplicativo que você instala dentro da sua máquina ali no seu command,
né? Pode ser no Linux, pode ser no Windows também, no macOS, que você dá comandos pelo seu prompt, ali pelo seu CMD do seu computador, e você consegue acessar a AWS também por ali de forma verbosa, que a gente chama, ou seja, através de comandos ali que fazem sentido para para aquela instância ali daquele aplicativo. Né? E tem os kits de desenvolvimento de software, ou seja, por exemplo, eu tenho um aplicativo que utiliza um banco de dados na AWS. Como que eu conecto nesse banco de dados? Eu posso criar esse aplicativo e utilizar o SDK, que já tem disponível no site da AWS. Ali, o SDK instalar na minha aplicação, por exemplo, colocar as senhas ali, a chave de acesso, e ela vai conseguir conectar no seu serviço da AWS. Tá? Então, essas são as três formas de acessar e interagir com a AWS. Resumo dessa sessão: a AWS é uma plataforma de nuvem segura que oferece um amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem, denominados serviços, que são criados para funcionar em conjunto. Há muitas categorias de serviço da AWS e cada categoria tem uma diversidade de opções de serviço. Escolha um serviço com base nos seus objetivos empresariais e requisitos de tecnologia. Existem três maneiras de interagir com os serviços da AWS, que é a console, via o site da AWS, o interface, o CLI, e também os SDKs. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.